Vocês, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário. Bom, o nosso sistema urinário ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, como vocês podem observar nessa figura presente no nosso slide. Bom, qual parte da ciência que vai se dedicar ao estudo desse sistema urinário? Então, nós temos a nefrologia, que estuda basicamente a anatomia, fisiologia e também os distúrbios relacionados aos rins. E nós temos ainda a urologia, que é o estudo dos sistemas urinários masculino e feminino e do sistema genital masculino. Então, essa parte da ciência e da medicina se dedica a estudar, a identificar como funciona, tudo que faz parte do nosso sistema urinário, a importância dele e também quais doenças que podem acometer esse sistema urinário. O rim, galera, nós temos ele em 2 órgãos grandes, São avermelhados, têm o formato de feijão, bastante vascularizados, se encontram situados na parede abdominal posterior, apresentam uma gordura que nós chamamos de perirenal e no polo superior situa-se a glândula que nós chamamos de suprarrenal ou de adrenal. Então, nessa foto aí no slide você pode observar a morfologia de um rim. Quais são basicamente as funções dos nossos rins? Primeiro, é responsável pela contração do músculo liso das prostaglandinas, produz substâncias que convertem um precursor da vitamina D em vitamina ativa, que é o calcitrol, responsável pela formação dos eritrócitos através da eritropoetina, elimina substâncias tóxicas do nosso organismo através da urina, regulam os níveis iônicos no sangue de sais, glicose, proteína e água, promove o balanço do ácido ácido, do pH sanguíneo, regula o volume e a pressão sanguínea através da renina e também é responsável pela homeostasia, é uma parte de um sistema de equilíbrio. Aqui nós observamos a anatomia de um dos componentes do nosso sistema urinário, que é da bexiga. A bexiga, pessoal, é um reservatório que tem uma capacidade de 250 ml. Localiza-se na cavidade pélvica. No homem se encontra à frente do reto, na mulher entre o útero e o reto. E tem a função de armazenar a urina que flui continuamente dos ureteres. Aqui a uretra, a parte anatômica, Então nós temos um corte anatômico mostrando aí. Essa uretra ela pode apresentar 18 a 20 centímetros ou de 4 centímetros, Então vai variar no homem e na mulher. E tem a função de conduzir a urina da bexiga ao meio externo. Então, é um canal por onde a urina vai passar para ser liberada para o meio externo. Aqui mais um corte, mostrando. O néfron é considerado como unidade funcional. Então, aqui tem todas as estruturas, que estão relacionadas ao néfron. Então, aqui a gente vai falar um pouco mais, sobre essa unidade morfofuncional do rim, que é o néfron, que apresenta as regiões como na foto anterior que a gente pôde ver, glomérulo renal, cápsula de Bowman, túbulo de continência proximal, alça de Henle, o túbulo distal e o ductor coletor. Aqui eu mostrando um pouco mais, Aqui é a organização básica do néfron, o glomérulo, a alça ascendente, A alça ascendente, o tubo coletor. Então, aqui acontece a reabsorção ativa, com gastos de energia, então com envolvimento de glicose, aminoácidos e sais. Então, as glicose, aminoácidos e sais, a reabsorção vai se dar aqui, nessa parte do rim. Também a reabsorção passiva por difusão, é o caso da água. Em relação à fisiologia,
Como que funciona o sistema urinário? Então, nós temos um hormônio chamado de hormônio antidiurético, o ADH, que é produzido no hipotálamo pela hipófise, que tem exatamente a função de promover a reabsorção de água, né? Isso aumenta a concentração urinária. As características físicas da urina normal, pessoal. Vamos lá, então. O volume de 1 a 2 litros em 24 horas, mas pode variar consideravelmente, né? De acordo com a faixa etária da pessoa, a quantidade de água que essa pessoa vai absorver. A cor é amarelo ou âmbar, então varia conforme a concentração, né, e dieta. Então a cor é devido ao urocroma, que é um pigmento produzido pela degradação da bile. A urobilina, que é um pigmento produzido pela degradação da hemoglobina, na dieta, ou através de medicamentos, certas doenças também podem alterar a cor da urina. A turbidez normalmente é transparente quando recém-emitida e turva um pouco depois. O odor é levemente aromática, torna-se amonical logo em seguida. O pH varia entre 4,6 e 8, sendo em média 6. Varia também conforme a dieta da pessoa. Então, as proteínas, elas aumentam bastante a acidez da urina. Os vegetais aumentam já a alcalinidade da urina. A densidade. Quanto maior a quantidade de solutos, maior a densidade. Bom, o que seria constituintes considerados anormais presentes na urina? A albumina é muito grande para ser filtrado, então pode estar relacionado com pressão muito alta ou com lesão das membranas de filtração. A albumina é uma proteína, tá, pessoal? A glicose, então, leva a um estado de glicosúria, indica diabetes mellitus. Então, açúcar não é normal encontrarmos presente na urina. Hemácias, né, que são células sanguíneas, é uma situação de hematúria que pode estar relacionada a cálculos renais, tumores, trauma ou outras doenças renais. Então, provavelmente tenha ocasionado rompimento de hemácias. Leucócitos indicam estado de piúria, então vai acontecer quando está com infecção nos rins ou nos órgãos do sistema urinário. E micro-organismos, que variam conforme a infecção. Então, uma das mais comuns é a infecção ocasionada pela Escherichia coli, e o fungo mais comum que pode estar relacionado com a infecção nesse caso é a Candida albicans. O protozoário mais frequente relacionado com infecção urinária é o Trichomonas vaginalis. Algumas curiosidades, né, relacionadas a esse sistema. Então, a primeira é a diálise do sangue, né? Então, diálise do sangue é a filtração do sangue pelo rim. Então, todas as vezes que vocês ouvirem esse nome, diálise do sangue, está filtrando o sangue pelo rim. A diurese é um processo de formação da urina. A micção é o ato de urinar. Substância diurética é uma substância utilizada para aumentar a formação da urina. Cálculo renal são as famosas pedras nos rins ou no uréter, são causadas pela má alimentação e pela falta de água, e trata-se com medicamentos ou ultrassom. Infecção urinária, também chamada de cistite, né? A presença ardência na micção e às vezes lesões na uretra por traumatismo ou por bactérias. A bexiga ela pode acumular até meio litro de líquido. A uretra no homem apresenta cerca de 20 centímetros e na mulher 4 centímetros. O rim apresenta cerca de 12 centímetros e 7 centímetros de largura, ou seja, 12 de largura e 5 de comprimento, aliás. Bom, e quais são os principais distúrbios, né, ou doenças relacionadas ao sistema urinário humano? O primeiro é o cálculo renal. Então, o depósito organizado de sais minerais nos rins ou em qualquer parte do aparelho urinário pode levar à constituição de cálculos, né? Esses cálculos, galera, são constituídos por cálcio, são os mais comuns. Outros minerais também, como o oxalato, o fósforo e o ácido úrico, pode levar à formação desses cálculos. Bom, a deficiência genética para a excreção desses sais minerais pode ser uma das causas da formação do cálculo renal. Uma dieta rica, né, nesses sais minerais, por exemplo, o leite e seus derivados. E às vezes o cálculo renal ele pode ser tratado com medicamento para que a pessoa consiga expelir, né, naturalmente.
ou às vezes precisa da intervenção cirúrgica, ou de uma intervenção não invasiva através do ultrassom do laser para poder quebrar esses cálculos para facilitar que eles sejam expelidos. A gota é uma doença caracterizada pela elevação de ácido úrico no sangue e surtos de artrite aguda secundários ao depósito de cristais do sal deste ácido, que são os uratos. Então, o que acontece? O ácido úrico ele é um resíduo nitrogenado do metabolismo das porinas, né? Lembra das bases nitrogenadas? Então, se encontra presente, né, em marisco, sardinha, salmão, bacon, fígado, e devem ser evitados pelas pessoas que sofrem de gota, porque essas pessoas já têm essa tendência, né, de ter uma elevação na quantidade de ácido úrico produzido, e isso vai armazenar, principalmente nas articulações. A hemodiálise, pessoal, é o tratamento mais utilizado por aqueles pacientes que por qualquer motivo perderam a função renal. O que é isso, perder a função renal? É que os rins deixaram, né, de desempenhar todas aquelas funções que nós falamos no começo, principalmente a de filtrar o sangue, para que haja a eliminação, né, de substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Então, quando acontece essa perda de função renal e de forma que é irreparável, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa ela vai precisar que uma máquina possa fazer essas funções do rins, possa filtrar esse sangue para ela. Então, esse tratamento nós chamamos de hemodiálise. Então, no dialisador, o sangue ele é exposto à solução de diálise, que também é conhecida como dialisato, através de uma membrana semipermeável que permite assim as trocas de substâncias entre o sangue e o dialisato. Então, após ser retirado do paciente, passado através do dialisador, o sangue filtrado é então devolvido ao paciente pelo acesso vascular. É importante ressaltar, pessoal, que a água usada durante a diálise ela deve ser tratada e sua qualidade monitorada regularmente, tá bom? Então, aqui nessa foto, na figura no slide, mostra um esqueminha, né? Mostrando basicamente isso que a gente acabou de falar do processo de hemodiálise. Então, o sangue ele é bombeado da fístula arterovenosa até o interior do dialisador, onde vai acontecer, né, nesse dialisador a remoção do sangue, dos produtos de degradação metabólica presentes nesse sangue, e aí o sangue purificado é bombeado do dialisador para o interior da fístula arterovenosa, retornando assim ao corpo do paciente, do sujeito. Então, esse é um processo, né, utilizado quando a pessoa teve comprometimentos sérios, né, dos rins e perdeu a função. E às vezes ela está aguardando um transplante, né? E nesse caso aí, como é irreparável, então é necessário que a pessoa consiga fazer um transplante renal para que ela volte, né, a fazer essas funções do rins no corpo dela. Ela precisa receber um rim de uma outra pessoa para poder conseguir fazer isso. Até então, até o transplante, ela precisa passar por sessões de hemodiálise, às vezes quase, né, dependendo da gravidade, todos os dias, outros casos uma vez por semana, então vai depender do quanto de perda de função renal que esse paciente apresenta, beleza? Então essas são as informações, né, que eu quis trazer para vocês sobre o nosso sistema urinário, sobre o funcionamento e algumas das doenças, né, que podem acometer esse sistema. Espero que tenha ficado legal, que vocês consigam entender, que façam uso dessa videoaula, né, assistam quantas vezes forem necessárias para que vocês possam realmente compreender um pouquinho do funcionamento desse sistema que é tão importante para nós, uma vez que os nossos rins são considerados alguns dos órgãos nobres que o nosso corpo possui. Ok? Bye, bye!